Boa tarde a todos, eu sou a Luciné, eu estou aqui hoje com os meus colegas da área de armênio da Universidade de São Paulo, a professora Deise Crespim Pereira, o professor Fernando Januário Pimenta, o nosso aluno de graduação Igor Pinheiro e a formada do armênio Cristiane Gonçalves. Nós estamos aqui hoje a convite do Clube Armênio e vamos falar da produção acadêmica da área de armênio da Universidade de São Paulo. Antes de mais nada, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Sama Clube Armênio pelo convite e pela iniciativa de continuar organizando eventos culturais como esse, ligado ao Dia Internacional da Língua Materna. Vemos que o Clube Armênio vem cumprindo o seu papel de uma organização que se coloca à frente das questões de preservação de armenidade e transmissão de valores culturais para gerações novas da comunidade armênia. Língua materna. Em armênio, eu tenho um ditado que eu adoro, sempre cito para os meus alunos, que diz assim: Vorkan lezugides, ainkan martes. Você é tantas vezes ser humano quantas línguas você sabe. Isso é muito profundo, porque aprender uma língua é muito mais que aprender regras gramaticais, é aprender um novo jeito de ser, é expandir os horizontes do seu conhecimento. Aprender qualquer língua é bom. Agora, o que dizer, então, da língua materna do armênio, que para os armênios da quarta, já quinta geração da comunidade armênia, muitas vezes é a língua dos avós, cada vez mais distante. Como reverter isso? O que nós podemos fazer? E pensando nisso, que nós organizamos esse ano, pensamos em trazer para vocês a produção da área de armênio da Universidade de São Paulo, a fim de mostrar que aí foi desenvolvido, graças ao trabalho e dedicação de docentes e dos alunos, lá existe um material na língua portuguesa, material inédito e rico, tanto para a aprendizagem da língua, como para conhecer a cultura, a literatura. Existem traduções de obras inéditas que colocam os falantes do português brasileiro e os descendentes dos armênios em contato com a herança cultural armênia. A área de armênio da Universidade de São Paulo, ela foi criada em 1964 pelo professor Yisai Ohanes Keruzian. É o único curso de graduação em armênio que existe na América Latina e tem um papel de grande relevo junto às instituições dedicadas à armenologia, tanto na Europa e nos Estados Unidos, como também na República da Armênia. O importante agora também é que os estudos armênios estão em nível de pós-graduação, estão sendo desenvolvidos no programa Letras. É um assunto que o professor Fernando vai abordar depois, nessa nossa conversa. Eu tenho que frisar que é sempre importante lembrar que é um privilégio para os armênios a existência de área de armênio na Universidade de São Paulo. A gente tem que entender isso. É uma universidade pública, a maior e melhor da América Latina, responsável por mais de 20% de produção científica brasileira, reconhecida por diferentes rankings mundiais. USP, de fato, integra um seleto grupo de instituições do padrão mundial. Nesse sentido, nós temos que entender que o USP é uma plataforma única para elevar os estudos sobre comunidade, preservação de identidade nossa, estudos do genocídio, cultura, levar isso a nível acadêmico e projetar esses assuntos na sociedade brasileira e na sociedade internacional. Um evento acadêmico realizado na USP coloca em evidência os assuntos e atinge camadas da sociedade que é difícil alcançar de outra maneira. A gente já organizou eventos, por exemplo, como o do centenário do genocídio armênio. Foi uma conferência internacional com presença de vários
cientistas renomados de várias partes do mundo que trouxeram o assunto não só do genocídio armênio, mas a questão dos genocídios e direitos humanos para a sociedade brasileira e para os estudos. E a gente vê depois que isso incentiva outras pesquisas. Então, nós também, na área de armênio, sentimos que falta um pouquinho proximidade com a comunidade armênia. A gente... nós buscamos e pensamos em promover eventos que coloquem em contato os alunos da área de armênio, porque os alunos da graduação de armênio, em sua maioria sem descendência armênia, eles traduzem clássicos como Charentzi, Tumanyan e Terian. Eles desenvolvem manuais de conversação e suas produções acadêmicas recebem destaques e prêmios nas esferas acadêmicas, mas eles muitas vezes não são conhecidos na comunidade armênia. Então, eu acho que, por isso, a importância dos eventos como esse, por isso, mais uma vez, agradecemos o clube. E agora, eu sei que, por exemplo, a Cristiane, mais tarde, vai apresentar um pouquinho sobre como entrar na graduação em armênio, assuntos importantes que muitos membros da nossa comunidade não sabem, que, por exemplo, alunos da USP de outros cursos podem cursar matérias da área de armênio, de língua, cultura, literatura, que esses cursos ultimamente fazem muito sucesso, que tem matérias da professora Daisy que chega a ter mais de 150 alunos, e isso só serve para mostrar e propagar a nossa cultura junto à sociedade brasileira e mundo lusófono e o mundo em geral. Então, eu acho que, nesse sentido, falta um pouquinho para a gente esse entendimento de que, na área de armênio da USP, a gente realmente tem essa plataforma que tem muito ainda a fazer nas questões todas ligadas à armenidade. Eu sou responsável na graduação pelas aulas de língua. Então, eu vou mostrar a parte do material que foi desenvolvido por mim e alunos, ou formandos, ou professores da área, que a gente usa no passo a passo para ensinar a nossa língua armênia. É importante falar também que não é exigido nenhum nível de fluência para começar a graduação. Então, a gente começa naquilo que entre a gente, brincando, chama de Baby Armenian, armênio do bebê, com essa apostila de língua armênia desenvolvida com a professora Juliana Camargo, que agora é doutoranda na USP. Nós preparamos essa apostila aqui, passo a passo, ensina as letras, quer dizer, que é o primeiro semestre, que é a alfabetização do aluno em armênio. A gente sabe que nosso alfabeto é complicado, tem 39 letras, a gente já vai ensinando fatos interessantes linguísticos, como ser o armênio um ramo separado das línguas indo-europeias, quer dizer, ele não parece com outras línguas europeias, tem muitas características importantes e únicas que levam à reconstrução daquela língua que seria o proto-indo-europeu, a língua mãe da qual todas as línguas da Europa se originaram. Aqui, a gente pode mostrar, no próximo slide aí, o passo a passo como é feito o ensino. Aqui nós temos a letra A, apresentamos as características, o nome da letra, que é AIP. A gente sabe também que letras no armênio tinham valor numérico, até hoje são usados, por exemplo, nos textos religiosos ou alguns científicos, e aí, passo a passo, com os elementos, caderno caligrafia mesmo, devagar a gente vai ensinando essas letras para depois poder já passar aos assuntos mais complicados da gramática. Sempre nessa página
a gente pode ver que, mesmo na alfabetização, desde os primeiros passos, a gente se preocupa a trazer, integrar a esse material didático traços da cultura. Aqui, por exemplo, são os nossos khachkars, cruzes de pedra, que existem muito na Armênia e que uma das expressões mais autênticas da cultura armênia. Vamos ver. Nós desenvolvemos também, para um próximo nível, esse material que é um guia teórico e prático do sistema dos casos. O que é isso? A gente sabe que no armênio a gente usa muitos sufixos grudados nas palavras para poder expressar relações, funções sintáticas. É um assunto complicado para o falante de português brasileiro, porque português não tem esse fenômeno de marcação de caso. Então, geralmente, o terceiro semestre do armênio, a gente ensina casos que usa essa apostila e que depois vocês vão ver que mostra derivação, sufixos. Por exemplo, aqui, palavra por palavra, vários tipos de palavras, como eles vão perdendo uns sufixos e adquirindo outros para corresponder às funções sintáticas do português. De novo, nessa apostila, a gente se preocupa com parte visual. Então, a gente pode mostrar aqui que a gente mostra discussões teóricas de uma maneira mais lúdica, para não pesar muito, então, discussão de número de casos, e usa recursos como fotos, cores e tal. Por exemplo, eu fiz questão de inserir essa página, porque para treinar como em armênio, para montar exercícios como em armênio você fala em cima da cadeira, atrás da cadeira, no meio dos sapatos, dos tênis, o Alexandre Hamada Possi, com quem nós montamos esse material, tirou foto, assim, montou esse cenário aí e tirou foto e montamos os exercícios. Esse mesmo Alexandre Hamada Possi é o famoso aluno que saiu na Folha de São Paulo. Ele foi no intervalo de uma das aulas treinar os tempos verbais do armênio e escreveu de um jeito tão bonito que a próxima turma que entrou, sem a presença dele já, e viu isso na lousa, ficou abismada com a beleza daquilo, e o negócio começaram a twittar e começou a viralizar na internet. Eu só sei que quando eu saí da reunião do conselho, tinha um repórter da Folha de São Paulo me perguntando de quem que seria essa escrita maravilhosa. Então, o armênio rendeu também para o Alexandre os 15 minutos de fama. Então, aqui, só para mostrar que como a gente vai introduzindo também o léxico aos pouquinhos, de uma maneira bem visual, tentando fixar o léxico de determinadas áreas para o aluno, né? Então, a gente vai apresentando de uma forma bem colorida e depois formando exercícios de fixação. E tem mais? Sempre e sempre trazendo elementos de identidades armênia. Aqui o nosso Yeragu em Hayastan, a bonitinha armênia lá com lenço, as nossas letras e khachkar. Nessa parte, por exemplo, a gente está comparando os feriados brasileiros e armênios, mostrando que, por exemplo, Natal armênio é diferente, é no dia 6, enquanto o Natal no Brasil é no dia 25, os dias da independência. Então, junto com aqui, o intuito desse exercício é você ensinar como se falam as datas em armênio, que sufixos usar, mas sempre com isso vão informações também sobre vivências armênias e os seus costumes e como a vida na Armênia é. Com isso, eu estou terminando a minha parte, que era mais para mostrar como é feito o ensino, organizado o ensino de língua,
E agora passo a palavra a Igor Pinheiro Amorim Galdino, que é o nosso aluno de habilitação, para ele contar sobre outros projetos desenvolvidos e a experiência dele. Vamos, Igor. Olá, boa tarde. Sou Igor Pinheiro, sou aluno da graduação do Armênio, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um trabalho, um projeto que eu desenvolvi em conjunto com a professora Daisy. Esse trabalho diz respeito ao livro, né, Introdução à Língua Armênia Ocidental, Alfabetização e Conversação Elementar. A autora desse livro é a professora doutora Sandra Maria Silva Palomo. Ela foi uma pessoa que pertenceu à segunda geração do curso de armênio, né? Tendo sido, inclusive, aluna do professor Yesai Johannes Kerusian. Infelizmente, quando a gente publicou esse livro, que foi no ano de 2020, em junho de 2020, mais especificamente, esse livro sai como uma obra póstuma. O livro traz o que ela ensinou durante os anos dela enquanto professora, ou professora sênior. A ideia da professora Daisy, quando me chamou para fazer parte dessa organização, era compilar todo esse material que ela tinha produzido durante esses anos e transformar isso num livro didático, né? Um livro introdutório, para quem queira aprender e se desenvolver, ainda que inicialmente, como falante da língua armênia ocidental. A gente sabe que hoje, na graduação, a gente tem um enfoque maior para o ensino de língua armênia oriental, mas a história diz que a língua armênia, o curso de armênio, vem primeiro com os falantes da língua armênia ocidental. E como forma de preservar essa língua, essa história, essa vertente, né, do dialeto ocidental, esse projeto foi concebido assim. A professora Sandra, ela, enquanto professora sênior, ela ministrou na FEFELESH, né, na USP, 2 cursos de extensão de língua armênia que eram gratuitos. Entre eles, o Introdução à Língua Armênia Ocidental, Alfabetização e Conversação Elementar, e o outro era o Língua Armênia Ocidental e Noções Básicas de Gramática e Conversação. E a partir desses cursos, do material que surgiu a partir daí, com a organização da professora Daisy e de minha parte também, a gente começou a confeccionar esse livro que hoje se encontra no portal de livros abertos da USP. Qualquer pessoa que queira obter esse livro pode acessar o link, conforme está descrito no slide, e pode conhecer, se introduzir à língua da maneira que achar mais viável e tudo mais. Falando agora um pouco sobre o livro, ele é dividido basicamente em 2 partes, né? A primeira parte é dedicada à alfabetização, e ele tem exercícios que propõem que o aluno, sem nenhum conhecimento da língua, adquira o alfabeto e a pronúncia do armênio ocidental. Então, a gente pode ver que tem letras maiúsculas e minúsculas, tem pequenos textos para poder, pouco a pouco, palavras e textos para que quem queira aprender consiga se familiarizar e aprender um pouco da língua, né? Já numa segunda parte,
o livro se dedica a lições para aquisição das noções básicas da gramática mesmo, né? Vocabulário básico e uma conversação elementar. Resumindo, é basicamente isso sobre o que o livro trata. É um livro bem introdutório mesmo, é muito bem feito. Junto a ele, a gente anexa um glossário de palavras, né, armênio e português. E, por fim, eu acho que é legal destacar que, como vocês podem ver, algumas ilustrações compõem o livro, elas são de autoria do Luiz Guilherme Magalhães Sabino, e basicamente é isso que eu posso dizer e trazer aqui sobre esse livro, que tem como intuito preservar e resgatar questões ligadas à língua armênia ocidental, e, ao mesmo tempo, trazer um conteúdo muito rico, ensinado por uma professora que, por anos, trabalhou muito com essa língua, ou com essa variante, que é o dialeto ocidental da língua armênia. E, na sequência, quem fala é o professor Fernando, o professor Daisy, desculpa. Então, olá a todos, eu sou a professora Daisy Crespim Pereira, eu sou responsável pelas disciplinas de Cultura e de Literatura Armênia da Universidade de São Paulo, e eu vou apresentar para vocês um pouco da produção acadêmica relativa à tradução da literatura armênia para a língua portuguesa, né? A primeira obra que aparece aí, que vocês estão vendo, Poesia Armênia Moderna e Contemporânea. Todos esses livros, eles estão disponíveis, né, no portal de livros abertos da USP, para download gratuito. Então, basta acessar o portal e jogar lá Poesia Armênia Moderna e Contemporânea, que vocês vão ter acesso a esse arquivo. Este volume de Poesia Armênia Moderna e Contemporânea contém uma coleção fascinante e representativa de algumas das melhores obras dos proeminentes poetas do final do século XIX até o final do século XX, um período muito fervoroso e denso da poesia armênia. O livro reúne obras de 15 poetas, em uma sequência cronológica, com poemas vertidos para o português diretamente do armênio, por um grupo de tradutores, docentes e alunos do curso de armênio da Universidade de São Paulo. As traduções são apresentadas de maneira espelhada, né? Como vocês estão vendo aí, o que quer dizer isso? É que de um canto da página, né, do lado esquerdo da página, aparece o original do poema em armênio, e do lado direito o mesmo texto vertido para a língua portuguesa. Cada um dos poetas deste livro é um gênio da literatura armênia e, sem dúvida, digno de ser traduzido para o português e conhecido entre nós e no mundo lusófono. Um outro livro que nós produzimos é História dos Armênios, de Moisés Horenatsi. Esse livro também é disponível lá no portal de livros abertos, né? Este livro constitui também uma edição bilíngue armênio-português de excertos da obra História dos Armênios, de Moisés Horenatsi. O Horenatsi é conhecido como pai da história, pai da historiografia armênia, porque ele foi um dos primeiros a narrar a história do povo armênio desde as suas origens. Os trechos que eu escolhi para traduzir nesse livro constituem uma seleção de alguns capítulos dessa obra que eu considero importantes por tratarem de grandes heróis do povo armênio, né? Cada uma das 8 seções do livro contém capítulos referentes ao Haik, né, que é o herói ancestral do povo armênio, ao rei Aram, Ara e Shamiram, a rainha assíria, aos reis Yervan, Artaxerxes e Artavaz, ao rei Tigrã, rei dos reis, né, rei que conquistou
o maior território que a Armênia já chegou a ocupar na sua história, 10 vezes maior que o atual, ao rei Abigar, que foi da época da conversão armênia ao cristianismo, na época dos apóstolos, né, São Judas Tadeu e Bartolomeu, ao rei Terdate III, né, que foi quem declarou o cristianismo como religião oficial da Armênia, e ao Mesrop Mashtoth, o criador do alfabeto armênio. Inclusive, os capítulos do Mesrop contam, né, como ele elaborou o tão conhecido alfabeto armênio ainda hoje utilizado. Para preparar o leitor, assim, que está acostumado com a pretensa objetividade, né, dos discursos históricos do nosso tempo, é importante notar que o Horenatsi, ele é sempre muito parcial, muito armênio, extremamente orgulhoso da sua história. Então, ao ler a sua obra, fica muito claro, né, para nós leitores, que um dos seus objetivos é, com certeza, enaltecer os grandes heróis do povo armênio. Uma outra publicação nossa, né, é o Narapet Kuchak, Poemas da Tradição Trovadoresca da Literatura Armênia, também um livro disponível lá no portal de livros abertos da USP. Este livro aí, ele apresenta, numa edição bilíngue também, armênio e português, 38 poemas tradicionalmente atribuídos ao Narapet Kuchak, que foi um trovador armênio do século XVI. Mas, na verdade, trata-se de um conjunto de poemas provindos da tradição oral de diferentes poetas, diferentes trovadores que caíram no anonimato. Esses poemas, eles são conhecidos como hairens, e foram compostos aproximadamente entre os séculos XIII e XVIII, e foram documentados apenas no final do século XIX e início do século XX, na época do romantismo, quando os pesquisadores percorrem os vilarejos da Armênia para recolher estes poemas populares, essas tradições orais. Se a gente leva em conta o tema desses poemas, a gente pode dividir eles em 3 grupos. São canções do dia a dia, canções de exílio, alguns poemas falam do exílio, né, sofrido pelo povo armênio, e canções de amor. Mas a maior parte desses poemas conhecidos como hairens são do terceiro tipo, tá? Canções de amor, as quais eram as mais cultivadas e as mais populares entre o povo armênio. Essa é uma página do livro, mostrando aí novamente a tradução espelhada, né? Do lado vocês conseguem ler o hairem em armênio e do outro a tradução em língua portuguesa. Essa é uma outra publicação, né, de tradução da literatura armênia que nós fizemos. O livro se denomina Poesia Armênia Cristã, Grigor Narekatsi, Nersesh Nohali e outros. É mais um livro que visa justamente a divulgar a literatura armênia para o público brasileiro, já que ainda essa literatura é muito pouco conhecida no nosso meio, justamente devido à carência de traduções em português. Então, nessa obra, apresentamos alguns exemplares da poesia armênia cristã, né, cuja tradução para o português é inédita. Todos os poemas contidos neste livro são clássicos da literatura armênia e particularmente representativos da poesia religiosa, poesia cristã, composta por um povo que se declara, né, e se considera o primeiro a aderir ao cristianismo como religião oficial de Estado no início do século IV, antes mesmo de Roma. Uma curiosidade a respeito desse livro é que ele foi enviado para o Vaticano e o Papa Francisco fez a grande gentileza de agradecer o envio do livro para nós e mandou para nós uma carta, tá? E deixou a gente muito contente, lógico, por esse reconhecimento. O livro também está disponível lá no portal de livros abertos da USP. Agora eu passo a palavra ao professor Fernando Januário Pimenta. Olá, eu gostaria de apresentar a minha tese de doutorado
recentemente concluída, para exemplificar como é possível fazer um trabalho acadêmico na área de armênio na USP. E a tese que eu defendi se chama 12 Contos Populares Armênios, Raijo Hovordakan Rekiatner, de Hovhannes Tumanian, tradução, glossário e notas. Hovhannes Tumanian é um autor armênio, não só um autor, mas um grande autor armênio, também chamado o poeta de todos os armênios, o poeta nacional da Armênia. Ele, além de escritor, ele foi um ativista, ele foi tradutor, traduziu 9 contos dos irmãos Grimm, traduziu também outros contos mundiais e sempre desenvolveu uma série de atividades para além da literatura em sua vida, né? E exemplificando como ativista, ele pôs a própria vida em risco, viajando a regiões do Cáucaso, onde havia conflitos entre armênios e outros povos, georgianos, azeris, turcos, para convencê-los a conviver em paz. Em 1921, após passar 3 meses em Istambul, Constantinopla, se chamava Constantinopla à época, buscando ajuda para os refugiados armênios, o que ele fez incessantemente desde o início da perseguição aos armênios. Ele sempre buscou ajuda humanitária para os armênios. Ele voltou doente, não se recuperou completamente e faleceu em Moscou, na Rússia, em 1923. Então, teve sua brilhante carreira literária abreviada por essa doença que ele contraiu. Para realizar a tradução dos contos populares de Tumanian, que são 22, nós traduzimos 12, foi feita uma ampla consulta a edições, desde as primeiras publicações desses contos, e a primeira edição, eu coloco a capa, que é de 1930, onde aparece esse título, Rai Johovordakan Rekiatner, que traduzimos por Contos Populares Armênios. Consultamos diversas edições, por quê? Para verificar se o texto permanecia igual entre as edições, para fazer, como é a primeira vez que essa tradução aparece em português, né, a tradução desses contos, para buscar o texto armênio, para chegar à máxima precisão de não haver erro, havendo erro nas edições, em alguma edição, que a gente pudesse constatar esses erros de edição, erros editoriais, para que em português isso não fosse reproduzido e para que a tradução pudesse sair da melhor maneira possível, né? Então, apresento a capa de 4 edições dos livros de Tumanian, né, póstumos, né, são todos póstumos, né, que foram usados para... Outras edições foram usadas, mas essas foram as principais que nós consultamos. Apresento também a tradução espelhada, que foi feita. Então, sempre na tese, né, à esquerda aparece o texto em armênio e à direita o texto em português, né? Isso facilita bastante para quem lê armênio ou para quem está aprendendo armênio, para buscar correspondências entre o texto armênio e o texto em português, e por isso que nós pensamos em fazer a tradução dessa maneira, né? Mesmo sendo um texto em prosa, não sendo um texto em poesia, né, não sendo um texto em versos, nós acreditamos que ler dessa forma possibilita um maior aprendizado, uma maior compreensão do texto, uma maior facilidade para ver as soluções de tradução que nós encontramos. Eu queria apresentar aqui uma parte do glossário. Tumanian utiliza muitas palavras regionais, ou então, quando não são palavras regionais do armênio, né, de regiões específicas da Armênia, ele utiliza uma grafia regional,
né, que reproduz a pronúncia. Então, por exemplo, essa ilustração desse belo pão, que é o Bahart, Tumanian não grava, ele não escreve Bahart, ele escreve Bahart. Ele omite um R da palavra, né? Então, até na hora de procurar no dicionário, fica um pouco dificultado, porque nem todos os dicionários, na verdade, a minoria dos dicionários vai registrar essa variação. É como se nós procurássemos no dicionário em português a palavra imbigo. Ela existe no dicionário Ruais, mas não é todo dicionário que vai registrar essa variação regional de como nós pronunciamos a palavra umbigo, né? Então, qual que é a função da ilustração no glossário? Ela não é meramente uma decoração, é apresentar o produto de uma cultura que possivelmente não existe em outras culturas, ou então, aqui no Brasil, é algo completamente desconhecido. Esse pão, por exemplo, desenhado, esse pão todo decorado, feito dessa maneira específica, ele é um produto cultural armênio. Portanto, se eu colocasse apenas a explicação dessa palavra, não seria tão fácil de visualizar do que se trata, né? Mesmo quando eu coloco no glossário, geralmente com padrões desenhados na parte superior, fica difícil visualizar como são esses padrões, né? O aspecto desse pão. Então, o glossário ele foi elaborado, tentando apresentar para quem aprende o armênio essas palavras, tentando mostrar por que elas foram traduzidas de uma maneira ou de outra nos textos, e as ilustrações elas servem um pouco para auxiliar nesse aprendizado, nessa leitura. Muito obrigado. Passo a palavra para a Cristiane Gonçalves Marins, que vai apresentar um pouco sobre o curso que possibilitou que eu fizesse essa tese, esse curso de pós-graduação. Olá, eu sou a Cristiane, eu sou formada em Letras com habilitação em Armênio pela USP. Bom, o curso é uma excelente oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre a língua armênia, tanto ocidental quanto oriental, além da cultura, da história e da literatura armênia. É um curso muito rico, com excelentes professores, a professora Deise e a professora Lucinê. Então, nós conseguimos ter uma noção muito boa, né, da cultura armênia, conhecer vários aspectos da cultura, vários aspectos da literatura, trabalhar um pouco com tradução. Então, é uma excelente oportunidade para você entrar mesmo na cultura armênia e conhecer a fundo esse povo, né? Então, para isso, o curso oferece diversas disciplinas, que são, inclusive, abertas para os alunos das outras unidades da USP. Hoje, as disciplinas contam com alunos, por exemplo, das engenharias, do direito, da geografia. Então, qualquer aluno da USP tem a oportunidade de cursar essas disciplinas e acessar esses conteúdos, né? Além disso, no curso é possível desenvolver pesquisas na área. Eu mesma fiz iniciação científica e o trabalho de graduação individual, estudando aspectos relacionados ao livro Lamentações, do Gregório Nariagatsi. Inclusive, é possível encontrar o meu trabalho através do Google, é bem fácil de acessar. Então, são oportunidades que nós temos enquanto alunos de divulgar também, né, a literatura e a cultura armênia e produzir coisas de qualidade nessa área. Hoje também é possível fazer mestrado e doutorado em armênio, através do programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, na área de estudos linguísticos. É possível fazer estudos também na área de literatura, mas aí é preciso ver exatamente como isso pode ser feito com a professora Deise, que é hoje a professora que orienta os alunos dentro do programa Letra. A inscrição para o programa acontece apenas uma vez por ano, geralmente no início de março, e é possível acessar maiores informações através desse site aqui, letra.fefeleste.usp.br. Acho que é isso, professora Lucinê. Muito obrigada, Cristiane.
Olha, eu tenho que falar que até eu, que conheço todos esses trabalhos, fiquei impressionada, porque, olha, nesse curto espaço de tempo, nós apresentamos 3 gramáticas, o livro apresentado pelo Igor, que foi da professora Sandra, uma herança muito valiosa, uma professora que trabalhou muito na área de armênio, a coletânea de 15 autores gênios da poesia armênia, que eu considero hoje um tesouro traduzido para a língua portuguesa, um livro de traduções de Khorenatsi, como a professora Daisy falou, pai da historiografia armênia, que conta tudo da história armênia desde os nossos heróis Haik e Bel. Nós temos também poemas de trovador Nahapet Kuchak, os famosos Hairens, o poeta de amor, aquilo que é idolatrado, o ator que é idolatrado na Armênia. Nós temos também o volume com traduções de poesia armênia cristã, poesia religiosa. Então, temos as informações e os depoimentos da aluna Cristiane. Então, eu acho que a gente, nesse tempo, conseguiu montar um mosaico daquilo que é a produção da área de armênio da USP e esperamos que isso seja um primeiro passo para vocês conhecerem mais da área de armênio. Sempre esperamos alunos da comunidade armênia que possam ingressar no curso de armênio e a gente precisa... Tem trabalho para traduzir, pesquisar para várias equipes. Então, quanto mais gente envolvida em todos esses trabalhos, mais e mais a gente vai poder render para transmitir aquilo que é a nossa cultura armênia e aquilo que isso tudo vai servir para uma razão também de preservação da língua armênia, tanto vertente oriental como ocidental, e isso é o tema desse encontro nosso, e esperamos que a gente trouxe umas informações pertinentes e interessantes para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Chat Shnorakalutsion.